Alô, meu povo da Rua Direita! Estamos de volta para falar mais uma vez sobre a nova Previdência. Você sabia que com esse novo projeto do Bolsonaro de se aposentar aos 65 anos, tem trabalhador que vai morrer e não vai se aposentar? Pois saiba que isto é mentira! O argumento deles é que em estados como Maranhão, Piauí, Alagoas, a expectativa de vida ao nascer é de 67 anos para homens. Então o cara se aposenta aos 65 anos, passa mais 2 anos aposentado e aí morre, certo? Errado! Isso é expectativa de vida ao nascer. O fator que mais influencia a baixa expectativa de vida ao nascer é exatamente a mortalidade infantil, ou seja, a mortalidade até os 5 anos de idade. Quando a gente desconsidera a mortalidade infantil, a expectativa de vida ao nascer é bastante semelhante em todos os estados da federação. Nos estados com sobrevida mais baixa, que são Rondônia e Roraima, as pessoas vivem em média 17 anos além dos 65 anos de idade. E naqueles com sobrevida mais alta, que são exatamente Espírito Santo e Santa Catarina, vivem em torno de 20 anos acima dos 65. Ou seja, a diferença entre os dois extremos não ultrapassa 3 anos. Moral da história. Dizem que o trabalhador do Piauí vai morrer e não vai se aposentar. Isso é uma balela. Depois que ele passar dos 5 anos de idade, que é a mortalidade infantil, ele vai viver tanto quanto os demais cidadãos de qualquer parte do Brasil. Para você ter uma ideia de como a situação previdenciária do Brasil é insustentável, desconsiderando-se a mortalidade infantil, o brasileiro vive tanto quanto o alemão, mas se aposenta 10 anos antes. Não faz sentido a população ficar pagando para pessoas ficarem 30 anos aposentadas, meu Deus do céu. Mas tem uma solução para que a gente não precise fazer a reforma. Tem muita empresa que está devendo para a Previdência, confere? Então basta que essas empresas paguem a conta e aí está tudo resolvido. Pois saiba que isto é outra mentira. As dívidas que as empresas têm com a Previdência somam em torno de 450 bilhões de reais. O déficit da Previdência hoje é de mais ou menos 289 bilhões. Então, se as empresas pagarem a dívida, até sobra dinheiro, certo? Errado! Não confundam déficit com dívida. O déficit é fluxo. Se o déficit da Previdência hoje é de 289 bilhões, é porque todo ano ficam faltando esses 289 bilhões para pagar. Quer dizer, esse dinheiro é tirado, sabe de onde? Do Tesouro Nacional. Dinheiro que podia ser investido em saúde, segurança pública, educação, está sendo usado para cobrir déficit da Previdência. O pagamento da dívida pelas empresas ia dar para cobrir mais ou menos 1 ano e meio esse déficit. Depois volta o mesmo problema. Mas tem uma outra coisa também, isso é sério. A reforma da Previdência vai prejudicar os mais pobres. Sabia que isso é mentira? Outra balela. As altas aposentadorias, que são as aposentadorias de mais de 20 mil reais, estão no funcionalismo público. Como o sistema é altamente deficitário, alguém vai ter que cobrir o rombo para pagar essas super aposentadorias. Já sabe quem é que vai precisar trabalhar até o fim da vida para pagar essas aposentadorias, né? O pobre, claro. Como o nosso sistema tributa mais o consumo e menos a renda, então é o pobre que arca com maiores impostos. Então aquele babaca que anda preocupadíssimo com o trabalhador rural,
que vai precisar trabalhar até morrer para se aposentar, não está preocupado com trabalhador rural coisíssima nenhuma. O mais perto que esse bundão chegou de zona rural foi o jardim da casa dele. O que ele quer é o que a maior parte dos trabalhadores do Brasil, inclusive os rurais, continue ganhando pouco, pagando muito imposto e trabalhando até o final da vida para que esse bundão possa se aposentar com 50 anos de idade ou menos. Ah, mas espera aí, André. O funcionário público contribui mais. Então ele deve ter uma reforma mais branda. Outra besteira. Outra balela. Os que ingressaram no serviço público antes de 2013 realmente contribuem mais do que os trabalhadores da iniciativa privada. No entanto, o déficit per capita que o funcionário público gera no sistema é muito, mas muito maior. Como sempre, pessoal, eu trago dados. Olha aqui, vou mostrar a tabelinha para vocês. Déficit da Previdência no setor privado, 196 bilhões de reais. Esse é o déficit bruto. No setor público, 51 bilhões de reais. E dos militares, 19 bilhões. Então você vê que o déficit bruto, obviamente, é maior no setor privado, porque são 27 milhões e 700 beneficiários, contra 737.472 do setor público e 843.453 que são militares aposentados, militares da reserva. Agora vamos ver aqui em vermelho na tabelinha. Olha a setinha apontando aí o déficit que cada beneficiário deixa na Previdência. Do setor privado, R$ 7.076. No setor público, R$ 69.155. Militares, 22.526. Olha a discrepância, então, entre a aposentadoria do setor público e privado no que se refere ao déficit da Previdência. Então, quem vai perder mais com a reforma é quem ganha mais. Qual é a solução, então, para esse pessoal não chorar muito? Que também, afinal de contas, o funcionário público também é um trabalhador, prestou concurso público, né? Qual é a solução para esse pessoal? É exatamente a segunda etapa do projeto, que é a capitalização. Tá? Futuramente eu vou fazer um vídeo específico explicando como é que é isso. Gente, não tem para onde correr. O brasileiro precisa entender que está vivendo mais. Portanto, vai precisar trabalhar mais tempo. Não tem cabimento, por exemplo, uma professora contribuir por 25 anos e receber aposentadoria por 40 anos, meu Deus do céu. Isso é insustentável. Um estudo do Ministério da Economia aponta que sem a aprovação da reforma, o Brasil vai entrar em recessão a partir do segundo semestre de 2020. Ou seja, não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Então qual é que vai ser a solução que vai ser tomada pelo governo? A primeira é a chamada política fiscal, ou seja, aumentar impostos. E a outra solução, que é a pior de todas, é imprimir dinheiro, que é a chamada política monetária. Isso aí vai gerar inflação. É isso que você quer também? Não! Então comece a apoiar a nova Previdência e se prepare para levantar a bundinha da cadeira e trabalhar por mais tempo, porque afinal o que move um país é o seu trabalhador. Sem trabalho não há crescimento, sem crescimento não há desenvolvimento. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Obrigado pela audiência, pessoal. Até a próxima. Tchau.